Graças a Deus. Meus irmãos, uma vez mais eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ao Senhor nosso Deus, eu desejo tributar toda a minha gratidão pela honrosa oportunidade de poder estar aqui uma vez mais, servindo a igreja do Senhor em um culto tão especial como esse, que é o culto de ceia. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Reuel. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor, sua muito digna esposa, toda a sua casa, pastor Abraão também. Muito obrigado, pastor Felipe, toda a comitiva de obreiros que está à minha retaguarda. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, está escrito assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Podeis se assentar. Queridos, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria rapidamente de apresentar para vocês. Deus me deu a graça de escrever um livro que tem por título Querite, a Escola de Deus. Esse livro nasceu em um dos piores momentos da minha vida, que foi no período da pandemia. Nós estávamos enfrentando o período do Fique em Casa, e a minha esposa estava pregando numa live, e ela falou uma frase pregando naquela live, e eu senti Deus falando comigo através daquela frase. Ela disse: usa o que você tem em casa. Eu peguei papel, caneta, comecei a escrever, e nasceu esse livro, Querite, a Escola de Deus. É um livro que tem abençoado muitas pessoas, e esse livro tem um público-alvo. O público-alvo desse livro são pessoas que carregam de Deus uma chamada. Se você recebeu de Deus uma chamada para pregar, para cantar, para liderar, você precisa adquirir esse livro, porque nele você vai descobrir algumas lições que todo chamado por Deus um dia vai enfrentar, tá bom? No final do culto, se você se interessar, eu tenho alguns exemplares aí, em nome de Jesus. O texto que nós temos por base essa noite, como texto áureo da nossa meditação, inserido no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, trata-se de um texto muito familiar de toda a igreja. Eu acredito que pelo menos 99% dos que estão aqui presentes essa noite já ouviram alguém pregar, cantar, ensinar acerca do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Eu sou ousado em dizer que trata-se, na minha opinião, de um dos capítulos mais conhecidos de todo o livro do profeta. Embora esse livro tenha 48 capítulos, 1273 versículos, o texto que mais se destaca entre nós é o capítulo 37. Porém, para que possamos melhor compreender o capítulo 37, nós precisamos retroceder um pouco na história e montar aqui aquilo que chamamos de pano de fundo histórico, e se lembrar que no Antigo Testamento, Deus
havia feito uma aliança com a nação de Israel. Essa aliança é chamada em língua hebraica de Brit Milá, que significa uma aliança sem emenda, sem ruptura, sem rompimento. O próprio Deus realiza essa aliança com o propósito de se relacionar com Israel. O que Deus queria, na verdade, era que o seu povo não o adorasse apenas com os lábios, mas o adorasse com todo o seu coração. O que Deus queria era que o seu povo não rasgasse as vestes, mas rasgasse o coração diante da sua presença. Literalmente, Deus está querendo um compromisso mais sério, mais íntimo com a nação, e por isso Deus realiza essa aliança, com o propósito de se relacionar com Israel de forma mais profunda. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, logo nós perceberemos que essa aliança representava o casamento de Deus com Israel. Deus queria casar com a nação. E quando nós olhamos dentro desse relacionamento de Deus e Israel, nós iremos perceber que Deus sempre foi fiel a Israel nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, quando eles são tirados da terra do Egito, depois de 430 anos subjugado à escravidão, a Bíblia diz que Deus os tira da terra do Egito e os guia pelo caminho do deserto. E no deserto eles vão permear por volta de 40 anos. Mas embora eles estejam permeando o deserto, Deus vai revelar o seu amor, a sua fidelidade, o seu cuidado para com Israel. De maneira que quando eles tinham fome, Deus mandava maná, cordonizes. Quando eles tinham sede, até a rocha jorrava água para que o povo pudesse saciar a sua sede. A roupa não envelhecia, o sapato crescia nos pés. E tudo isso demonstra o cuidado, a fidelidade e o zelo de Deus para com a nação de Israel. Deus está sendo fiel a Israel nos seus mínimos detalhes. Porém, Israel não vai corresponder à altura a toda a fidelidade que Deus está tendo para com eles. Israel vai desfrutar de toda a bênção que Deus lhe dá, e eles começam gradativamente a se distanciar de Deus. Eles começam literalmente a virar as costas para Deus. E vale a pena salientar que quanto mais distantes de Deus eles estão, mais próximos ao pecado eles ficam. Quanto mais distantes de Deus eles estão, mais próximos da idolatria, da promiscuidade e de tudo aquilo que Deus reprovava eles estavam. Deus é Pai. Deus está olhando do céu e percebendo que Israel está se perdendo ao longo do tempo. A coisa fica séria quando na época do rei Acabe, diz a Bíblia, que floresce dentro da nação um dos piores períodos de idolatria, onde Acabe, por influência de Jezabel, sua mulher, constrói dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado. Deus olha do céu e percebe que a situação do povo agora é essa: Deus tem uma casa para ser adorado, mas Baal também tem uma casa para ser adorado. Quando Israel está bem com Deus, eles vão para o culto de Jeová, adoram a Jeová, prestam sacrifícios a Jeová. Mas quando eles estão tristes com Deus, eles vão para o culto de Baal, adoram a Baal, prestam sacrifícios a Baal. Quando eles querem vitória, eles vão para o culto de Jeová, mas quando estão abençoados, eles vão para o culto de Baal. Observe que Israel está vivendo uma vida dúbia, ora bem, ora mal, ora querem Deus, ora querem Baal, e Deus está olhando do céu e percebendo que o culto, a santidade, a adoração já não está sendo mais devidamente entregue a Ele como deveria ser. E como Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus levanta a Babilônia. Todos nós sabemos que a Babilônia é conhecida como a vara de correção de Deus para punir a nação. Mas essa punição, ela não vem com o propósito de perder Israel, porque Deus não pune para perder, Deus pune para ganhar. O propósito de Deus é levantar a Babilônia
como um pai que, para não perder o seu filho, decide corrigi-lo, para que ele aprenda a lição e se volte para o caminho certo, Deus também levanta a Babilônia para punir Israel, de maneira que eles se convertam dos seus maus caminhos e se volte para o caminho da santidade. É aqui que entra Nabucodonosor. Pastor, quem é Nabucodonosor? Ele é filho de Nabopolassar, chefe do exército da Babilônia, após a morte do seu pai, na batalha de Carquemes no Egito, no ano 605 a.C., ele assume o trono da Babilônia. E no mesmo ano em que ele assume o trono da Babilônia, ele decide invadir Jerusalém. Ele cerca a cidade e leva cativo de Jerusalém para a Babilônia todos os jovens de Jerusalém, mas não eram jovens comuns. Esses jovens que Nabucodonosor leva cativo para a Babilônia eram aqueles que tinham sangue real, eram aqueles que tinham sabedoria, inteligência, para se tornar dentro da Babilônia futuros governantes e expandisse a Babilônia por todo o Oriente daquele tempo. Então ele leva cativo toda a casta real de jovens para a Babilônia. Novamente no ano 597, Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez, só que agora ele não leva cativo os jovens de Jerusalém, mas ele leva cerca de 10.000 judeus cativos. Dentre esses 10.000 judeus que foram levados cativos, estavam duas classes de pessoas. Primeiro, ele leva todos os homens que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria, homens que a Bíblia chama de artífices, que tinham habilidade com prata, com ouro, com bronze, com madeira, com ferro. E por que Nabucodonosor leva cativo esses homens, pastor? É porque o desejo e a proposta de Nabucodonosor não era de levantar o império babilônico temido apenas pelo seu poder de guerra, mas o desejo de Nabucodonosor era construir dentro da Babilônia grandes arquiteturas que fizessem com que a Babilônia se colocasse como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando você estuda a cultura da Babilônia, você descobre que na época de Nabucodonosor, ele construiu os chamados jardins suspensos, obra de primeiro mundo, que colocaram a Babilônia como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A segunda classe de pessoas que ele leva cativo, dentre os 10.000 judeus, foi toda a casta sacerdotal. Ele leva todos os sacerdotes, músicos, levitas, todos aqueles que se ocupavam com alguma função ou exercício dentro do templo. E por que ele leva cativo toda a casta sacerdotal? É porque Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém, ele acaba com o sacrifício. E acabando com o sacrifício, o povo não vai ter lugar para oferecer sacrifício. Logo, Deus não recebe e não entra para intervir e dar vitória ao seu povo. Então ele tira o sacerdócio de Jerusalém. Todos nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de decidir o futuro da nação. Como assim, pastor? Ora, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo que havia, no lugar santo dos santos, onde era colocado a arca da aliança, e ali ele oferecia o sangue do animal imolado, aspergia o sangue em cima da tampa da arca, chamada de propiciatório. Duas coisas poderiam acontecer no dia do sacrifício. Número 1, ou Deus iria se agradar do sacrifício da nação, e se caso Deus se agradasse do sacrifício da nação, o sumo sacerdote saía para fora, na tenda da congregação, levantava as duas mãos e dizia: paz seja sobre Israel. Então Israel entendia: Deus recebeu o nosso sacrifício, podemos lutar, que Deus nos dará vitória, podemos plantar, que Deus abençoará o fruto da terra. Porém, se Deus não se agradasse do sacrifício da nação, a primeira coisa que Deus faria era matar o sacerdote na mesma hora. E a morte do sacerdote representava a reprovação de Deus para com o sacrifício da nação. Só que isso me fez pensar. Todos nós sabemos que o lugar santo e o lugar santo dos santos eram separados por um véu, de maneira que quem ficava no átrio e no lugar santo não tinha ideia do que estava acontecendo dentro do santo dos santos.
A minha pergunta é: se caso Deus matasse o sacerdote lá dentro, como é que a multidão que ficava do lado de fora saberia que o sacerdote estava vivo ou estava morto lá dentro? É aqui que entra a roupa sacerdotal. De todos os detalhes que Deus deu a Moisés acerca da roupa do sacerdote, em Êxodo capítulo 28, existe um que me chama a atenção. Deus disse: Moisés, eu quero que você coloque na orla da vestimenta sacerdotal algumas romãs e campainhas. Por quê? Porque as romãs e campainhas serão o sinal da vida e da morte do sacerdote. Pastor, não entendi, vou te explicar. Quando o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, representada pela arca da aliança, ele entrava com um instrumento na mão chamado de incensário, e ele não podia ficar parado ali dentro, ele tinha que ficar se movendo de um lado para o outro. Por quê? Porque enquanto o sumo sacerdote anda de um lado para o outro, as romãs e as campainhas que estão na orla da sua vestimenta começam a se bater e produzir barulho. E o barulho que o sumo sacerdote produzia do lado de dentro representava para quem estava fora: Deus está recebendo o nosso sacrifício. Qual era o sinal de que o sacerdote havia morrido do lado de dentro? Era quando a multidão parava para ouvir e já não havia mais barulho do lado de dentro. Se porventura houvesse silêncio do lado de dentro, o povo começava a chorar. Por quê? Porque eles entendiam: Deus não se agradou do nosso sacrifício e por isso matou o sacerdote. Porque no Antigo Testamento, sacerdote que não fazia barulho é porque já estava morto há muito tempo. É por isso que, segundo Pedro, nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Quem diz isso é Pedro, não sou eu. Nós somos sacerdócio real. Eu não consigo acreditar em alguém que, segundo a Bíblia, é sacerdócio real e vem para um culto de ceia como esse e ele não consegue produzir nenhum tipo de barulho, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia, não consegue falar em línguas estranhas. Dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado aí, e se ele ainda não produziu nenhum tipo de barulho, ora para Jesus ressuscitar ele essa noite, porque sacerdote que está vivo tem que produzir barulho. Aleluia! Então Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém, ele acaba com o sacrifício. 11 anos depois, no ano 586, ele invade Jerusalém pela última vez. Só que agora ele já é um veterano de guerra e ele sabe muito bem a estratégia que ele vai usar. Ele chama o seu melhor guerreiro de batalha, chamado de Nabuzaradã, vai colocá-lo na frente da guerra e vai dar uma ordem para ele dizendo: quando você invadir a cidade de Jerusalém, eu quero que você me prometa duas coisas. Primeiro, eu quero que você coloque fogo nos portões de Jerusalém. Segundo, eu quero que você vá até o templo, o lugar de adoração, e destrua totalmente o templo do Deus daquele povo. Pastor, por que Nabucodonosor manda destruir o templo de Jerusalém? Eu descobri que isso aqui era uma estratégia de guerrilha. Na época de Nabucodonosor, quando um rei queria mostrar superioridade, queria mostrar mais poder, mais força, eles não precisavam entrar em guerra. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade até a comida da cidade acabar, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía. Quando já não havia mais comida dentro da cidade, eles iam ao templo, o lugar de adoração, e destruíam o templo. Por quê? Porque destruindo o templo, eles mexiam com a fé da nação. E logo o povo começaria a se perguntar: por que o nosso Deus, que é grande, poderoso, infalível, imutável, permitiu que outra nação viesse contra nós e destruísse o lugar da nossa adoração? Isso significa que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus. Então vamos adorar ao Deus dos nossos inimigos. Só que o que Nabucodonosor não sabia era que o Deus de Israel, ele não dependia de templos feitos por mãos de homem para ele se manifestar. Tiraram o templo de Jerusalém, mas não tiraram a presença de Jerusalém. Tiraram o templo de Jerusalém, mas não tiraram a glória de Jerusalém. Só que quando o povo olha para o templo de Jerusalém,
e vê o templo derribado, os seus muros queimados a fogo, eles vão falar o Salmo 137. À beira dos rios que haviam na Babilônia, nós se assentamos e choramos. Pegamos as nossas harpas, instrumento de adoração, e penduramos no salgueiro. Como quem diz: na prova a gente não te adora, na luta a gente não te glorifica. E o pior de tudo é que eles estão se perguntando: aonde está o nosso pecado? Se foram nossos pais que pecaram, porque nós levamos as culpas. E como Deus que não tem culpado por inocente, e nem inocente por culpado, Deus vai responder essa pergunta na boca de Jeremias. No capítulo 2 e no verso 8, Deus diz a Jeremias: aqueles que cuidavam da lei já não me conhecem mais. No verso 12 e 13, Deus grita dizendo: o meu povo praticou duas maldades contra mim. Primeiro, eles me viraram as costas. Segundo, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Eu gostei dessa palavra rota. Por quê? Porque a expressão rota dentro do hebraico tem dois significados: rachado e quebrado. Gente, é Deus que está dizendo na boca de Jeremias que Israel é uma cisterna rota, rachada e quebrada. Eu imagino Satanás lá no inferno, olhando Deus falando na boca de Jeremias e dizendo: já que esse povo, aleluia, está sendo rachado e quebrado segundo a palavra do próprio Deus, então é a nossa oportunidade de arrebentar esse povo de uma vez por todas, de aniquilar esse povo de uma vez por todas. Só que quando Satanás lá no inferno reúne todo o seu exército para vir como um rolo compressor e esmagar a nação de Israel, Deus também levanta Jeremias. Lá no capítulo 18 diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, obediente à voz de Deus, se levanta e vai para a casa do oleiro, que ficava situada no vale de Rinom. Quando ele chega lá embaixo na casa do oleiro, Deus diz para ele: agora me diga o que é que você está vendo. Jeremias começa a relatar o que ele está vendo na casa do oleiro, e ele diz: eu vejo o oleiro trabalhando. E o que mais, Jeremias? E o oleiro está trabalhando sobre um vaso de barro. E o que mais, Jeremias? E o vaso de barro que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Lembra o que Deus gritou lá no capítulo 2 e no verso 12, dizendo que Israel é uma cisterna rota, rachada e quebrada? Aí o diabo disse: já que quebrou, vamos atropelar. Já que quebrou, vamos tocar. Já que quebrou, vamos ferir. Aí lá no capítulo 18, Deus levanta Jeremias para dizer: está quebrado, está rachado, está arrebentado. Só que tem um detalhe: qual? Continua na palma da mão do oleiro, continua na palma da mão. E aqui está a maior decepção do diabo. Por quê, pastor? Porque eu sei que eu estou pregando para alguém que essa semana você quebrou, essa semana você rachou, e o diabo disse: já que quebrou, não serve mais. Já que rachou, joga fora. Só que a decepção do diabo é essa santa ceia hoje não é simplesmente uma ceia. Por quê? Porque aqui também é uma olaria de Deus. E aqui, vaso quebrado, oleiro não joga fora. Aqui, vaso quebrado, oleiro não desperdiça. Aqui, vaso quebrado ainda tem valor. Ainda tem valor. Levante a mão para receber isso aqui. Deus me trouxe lá da Baixada Santista ao Vale do Ribeira para dizer para alguém que me ouve esta noite: fica tranquilo, enquanto a tua casa, enquanto a tua família estiver quebrada, mas na mão do oleiro o diabo não toca, o diabo não fere, o diabo não tem autoridade. Levanta a mão para receber, porque eu estou sendo inspirado pelo Espírito de Deus para dizer para alguém: está quebrado, mas ainda é de Deus. Está rachado, mas ainda é de Deus. Está quebrado, mas ainda tem valor. Só quem veio aqui para adorar, levanta a mão, abre a boca e enche esta casa de glória. Se isso não vai te constranger, diga para alguém que está do seu lado: está quebrado, mas tem dono.
Diga, está quebrado, mas é de Deus. Está quebrado, eita glória, aleluia. Há uma graça de Deus nesse altar. E papai acabou de bradar no meu coração, dizendo: alguém olhou para você quebrada, alguém olhou para você quebrado e disse: depois dessa prova, nunca mais ele é o mesmo. Depois dessa luta, nunca mais ele é a mesma. E assim diz o Senhor: não vai ser o mesmo. Por quê? Porque a glória da última casa será maior. Se alguém pega, levante a mão para adorar. Se alguém recebe, levante a mão para adorar. A glória da última casa será maior, diz o Senhor. Aleluia. Só que Israel levanta a bandeira branca, dizendo: Deus nos abandonou. Só que Deus é pai, lembra que eu falei? Deus é pai. E Deus não vai perder Israel para Satanás. Deus não vai perder Israel para Nabucodonosor. É aqui que entra Ezequiel. Ezequiel é filho de Buzi, sacerdote. Foi levado na segunda invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. O desejo de todo filho de sacerdote era seguir o mesmo ofício do pai. Se o pai é sacerdote, o filho também será. Só que segundo a lei de Moisés, em Números 4:3, a idade para que o sacerdote fosse consagrado, pastor Abraão era com 30 anos de idade. Ezequiel, segundo a história, foi levado cativo com 25 anos de idade para a Babilônia. Faltavam 5 anos apenas para Ezequiel realizar o sonho de ser sacerdote, para Ezequiel realizar o desejo de ser sacerdote. Só que agora ele é levado para a Babilônia. Na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem tabernáculo. Então Deus não vai levantá-lo como sacerdote, Deus decide levantá-lo como profeta. Aleluia. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias. A diferença é que Jeremias ficou em Jerusalém profetizando para aqueles que não haviam sido levados cativos. Ezequiel não. Ezequiel é o profeta do meio do cativeiro. Ezequiel é o profeta do meio do exílio. Deus olha para Ezequiel e diz: é você que eu quero, Ezequiel. É você que eu vou levantar, Ezequiel. Eu vou entregar essa nação inteira na tua mão. Só que tem um detalhe, gente, isso aqui me confronta. Por quê? Porque Deus quer entregar coisa grande para Ezequiel. Deus quer dar uma nação inteira na mão de Ezequiel. Só que Deus não vai fazer isso sem primeiro ferir Ezequiel. Pastor, o que que Deus faz? Fere. Deus fere Ezequiel. Fere. Aonde? Capítulo 24, versículo 16. Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, eis que como um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração, e tu não vai poder fazer luto e nem chorar. Verso 17: não ata o turbante do luto. Verso 18, Ezequiel diz: profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Eu quebrei minha cabeça para entender isso aqui. Olha o que Ezequiel está dizendo: profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. E eu perguntando para Deus em oração, o que significa isso? Aí o Espírito de Deus me fez entender: Deus não dá coisa grande para quem não carrega feridas. Deus não dá coisa grande para quem não tem marcas. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus não dá coisa grande para quem nunca foi apertado por Ele. É por isso que para você tudo é mais difícil. É por isso que para você tudo é na base da pancada. É por isso que para você tudo é na base do arroxo. Tem gente aqui que está dizendo: eu nasci para sofrer. Não é possível. Tudo para mim é na base da lágrima. Tudo para mim é na base do choro. Tudo para mim é na base do sacrifício. Eu vejo gente que não tem a mesma intensidade na oração que eu tenho. Eu vejo gente que não tem o mesmo compromisso com a obra que eu tenho, e parece que está crescendo, está prosperando. Aí o Espírito de Deus disse para mim: crescimento sem marca, crescimento sem ferida, tem prazo de validade, tem prazo para acabar. Eita glória a Jesus. É por isso que Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: aguenta essa dor,
Aguenta essa ferida. Está doendo, eu sei. Está difícil, eu sei. Mas assim diz o Senhor: o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que traz a dupla honra. O mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que traz a glória sobrenatural. Levanta a mão para receber isso aqui. Oh glória. O calamachandaraia remadacoma na séria. Assim diz o Senhor na igreja central da Assembleia de Deus aqui em Registro. Fica tranquilo. Hoje está doendo, mas amanhã vai valer a pena. Hoje está sendo ferido, mas amanhã Deus vai te recompensar. Aguenta, aguenta. Segura a mão de alguém que está do seu lado, com muito carinho, com muito respeito. Segura a mão dela e diga para ela: não pare agora. Diga, não pare agora. Aguenta essa calúnia, aguenta essa fofoca, aguenta esse disse-me-disse. Pastor, estão querendo me trair. Aguenta. Deus está dizendo: eu tenho banquete preparado nesse deserto. Quem pode adorar? Só quem recebe essa palavra, levante a mão. Só quem recebe essa palavra, levante a mão. Eu sei que a vontade é parar, irmã. Eu sei que a vontade é largar o departamento. Eu sei que a vontade é largar o conjunto. Mas assim diz o Senhor: suporta. Está chegando a glória de Deus sobre a tua vida. Tem exaltação de Deus. Tem propósito nessa dor, obreiro. Tem propósito nessa ferida. Tem propósito nessa dificuldade. Deus não está te ferindo à toa. Deus não está permitindo isso em vão. Deus está dizendo: aguenta, Ezequiel, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser algo sobrenatural. Por isso você não pode parar agora. Por isso você não pode recuar agora. Suporta. Sabe o que é dolorido aqui? É porque olha o que Ezequiel diz: profetizando eu pela manhã. Pastor Abraão, Ezequiel está dizendo: eu estou em plena função ministerial e eu estou perdendo alguém dentro da minha casa. Porque tem horas que ministério também é perder. Olha para alguém e diga: tem hora que o ministério vai te fazer perder, irmão. Uracama xandaraia. E aqui frustra a nossa mente, o nosso coração, porque nós queremos ganhar. E tem hora que o ministério vai nos fazer perder. Ezequiel está dizendo: eu estou exercendo a minha função ministerial e eu estou perdendo alguém dentro de casa. Porque até quem está em plena função ministerial vai ser provado. Sabe o que é lindo aqui? É que Deus olha para Ezequiel e diz assim: ó, engole o choro. Eu não posso chorar, Deus. Não. Por que eu não posso chorar? Porque você é líder. E líder é a única pessoa, meu presidente, que ele está com o punhal no peito, o sangue escorrendo no calcanhar, mas ele está dizendo: vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu não posso chorar, Deus. Não. Por quê? Vou te explicar. Você mora diante de uma colônia de judeus, de aproximadamente 8.000 judeus. Se você parar, 8.000 para. Se você desistir, 8.000 desiste. Sabe o que Deus está dizendo? Você não sabe, Ezequiel, mas você é referência para esse povo. Tem alguém se espelhando em você, Ezequiel. Tem alguém dizendo: como eu queria cantar como ela canta, como
Como eu queria pregar como ele prega. Como eu sonho um dia ser um pastor como ele é. E Deus está dizendo: tem alguém trilhando teus passos, Ezequiel. Quer um conselho? Tira a força da fraqueza, mas não pare agora. Não pare agora. Alguém está se espelhando em você. Pastor, por que Deus fere? Porque Deus não dá ministério, chamada, para quem não suporta sofrer. Olha para alguém que está do seu lado aí. E a didática vai te fazer participar do culto. Diga para essa pessoa: se ninguém te persegue, se ninguém te calunia, se ninguém fala mal de você, se ninguém quer puxar teu tapete, se ninguém já fez panelinha com o teu nome, sinto muito, você não tem chamada. Porque chamada é para quem apanha segunda, sofre terça, é caluniado quarta, chora na quinta, na sexta está moído, mas no sábado ele está na ceia dizendo: eu vim para adorar, eu vim para adorar. Eu vim para adorar. Eu vim, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Se você pode por 30 segundos, enche esse ambiente de glória a Deus. Porque Deus está dizendo: cada glória que você dá aqui é um tapa na cara do teu adversário, dizendo: Satanás, eu não adoro a ele pelo que ele faz, eu adoro a ele pelo que ele é. Eu estou quebrado, mas estou de pé para adorar. Está doendo, mas estou de pé para adorar. Deixa eu ver quem tem coragem. Deixa eu ver quem está ferido, mas está dizendo: não largo o departamento, não largo o conjunto, não entrego a igreja, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar. Ele vai. Quem pode, adora. Quem tem glória, abra a boca. Quem tem aleluia, enche esse lugar de adoração. Vai, essa é a tua oportunidade, Ezequiel. Escute, eu encerro. Sabe por que Deus fere Ezequiel no capítulo 24? Porque ele precisava viver o 37. E o capítulo 37 é o capítulo da honra, da glória, do avivamento, do crescimento, da restauração. Entenda como quiser. Só que Deus está dizendo: ninguém chega no 37 sem passar pelo 24. Ninguém chega no avivamento, na restauração, no crescimento, sem passar pelas marcas, pelas feridas. Diga para esse obreiro, para essa irmã, diga: a tua história não acaba no 24. Ainda tem o 37 para você e a tua casa viver. Capítulo 37, Ezequiel começa assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor. Olha o texto: e ele me pegou, me levou e me colocou. Quem pega? Deus. Quem leva? Deus. Quem coloca? Deus. Foi Deus que pegou, foi Deus que levou e foi Deus que colocou. Deus está dizendo: já que você foi ferido, então na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu setor, quem vai fazer é a mão de Deus. Deus pega o profeta e coloca ele dentro de um vale de ossos, não era seco, de ossos sequíssimos. E eu descobri, meu pastor, que Ezequiel desejou parar. Pastor, Ezequiel desejou parar? Desejou. Está no texto? Tá. Olha o que ele vai dizer no verso 2 do capítulo 37. Está escrito exatamente assim, ó: e ele me fez andar. E ele me fez andar.
Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu não ando porque quero. Por mim eu paro. E por que tu não para, Ezequiel? Porque Ele me faz andar. Cá para nós, só para nós. Por você já tinha parado, eu não é? Por você já tinha desistido, eu não é? Que esse negócio de ministério não é para mim não. Negócio de chamada não é para mim não. Difícil, dolorido, dor de cabeça, problema. Mas você não consegue. Por quê? Porque Ele te faz andar. O que Ezequiel está dizendo é: tem dia que eu não prego porque quero. Tem dia que eu não canto porque quero. Tem dia que eu não saio de casa e venho ao culto porque quero. Tem dia que a minha vontade é parar, mas é nesse dia que Ele me pega e diz: vamos que eu estou contigo. Vamos que eu estou contigo. Vamos que eu estou contigo. Eu não te deixo parar. Pastor, mas eu já decidi, vou parar. Não quero mais. Vou entregar os pontos. Então, se você quer parar, você vai viver a lei de Ezequiel. Pastor, e qual é a lei de Ezequiel? Ezequiel capítulo 8. Olha o que Ezequiel diz: estando eu assentado em minha casa, diante dos anciãos da cidade, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pegou pelo cabelo da minha cabeça, e me conduziu diante da terra e o céu. Sabe o que Deus estava dizendo? Ezequiel, se for preciso, eu te arrasto pelo cabelo, mas parar você não vai. Parar você está proibido. Olha para alguém que está do seu lado e diga: não dá mais para voltar. Diga, se for preciso, Ele te arrasta pelo cabelo, Ezequiel, mas parar você não vai. Parar tua chamada não vai. Parar teu ministério não vai. Levante a tua mão, levante a tua mão. Eu estou pregando essa noite para quem tem chamada. Eu estou pregando essa noite para quem tem ministério. E quem sabe até entrou aqui dizendo: Deus, está difícil, eu acho que daqui eu não passo, vou entregar, vou parar. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: não dá mais para parar, Ezequiel. Se for preciso, eu te arrasto pelo cabelo, eu te arrasto pelo colarinho, mas parar você está proibido, proibido. Levante a mão para dar glória, levante a mão para dar glória. Só quem não vai parar, só quem não vai retroceder, enche esse ambiente de glória a Deus. Você está proibido de parar. Diga para alguém: você está proibido de parar. Se coloque de pé. Glória. Segura a mão desse Ezequiel que está do seu lado. Oh glória, oh glória. Teremi de coma na ceia. E de prema chore cala doma nassa. Feche os olhos por um minuto, se você pode. Porque Jesus acabou de me dizer que está descendo renovação para quem queria parar. Está descendo força nova para quem queria desistir. Levante a voz se você pode. E cala chore candarama raia, remanda candarama cheia. Adore a Jesus se você pode por um minuto, porque enquanto você adora, Jesus te dá força agora, Jesus te renova agora, Jesus te enche agora. Leva autoridade para a tua igreja, leva autoridade para o teu departamento, leva autoridade para o teu setor. Você e aquela obra não vão parar. Você e aquele setor não vão parar. Você e aquele departamento não vão parar. Porque hoje Deus te pega pela mão
mão e diz: vamos, eu estou contigo, Ezequiel. Recebe autoridade agora, recebe autoridade agora. Aonde tiver o Ezequiel sensível à palavra, sensível à voz de Deus, recebe a renovação do Espírito agora, recebe a unção do Espírito agora. Emite candarácia, abaracoma na séria. Aos obreiros que estão aqui, meu Pai, eu te peço: renova, enche da força nova. Ele vai voltar para aquela igreja como leão, ele vai voltar para aquele setor cheio de autoridade, dizendo: Satanás, nesse setor você não bagunça, nessa igreja você não bagunça, eu trago a autoridade de Deus. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Seja inundado pela presença do Espírito. Olha Jesus renovando ali, ó. Olha Jesus renovando ali, ó. Olha Jesus enchendo ali, ó. E calama cheia. Eu vou deixar você adorar. Eu entrego a minha oportunidade, mas eu quero que você abrace alguém que está do seu lado e diga para ela: força, companheira, força, companheiro, Deus é contigo. Fala para ele: força, companheiro, força, companheira, Deus é contigo. Não para agora não, continua, não para agora não. Aquela obra precisa de você, aquele departamento precisa de você, aquela congregação precisa de você. Não pare agora, força. Deus abençoe.